Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de História, iremos falar sobre os indígenas no Brasil. Esse assunto é bastante detalhado, com bastantes informações, então nós vamos falar um pouquinho de algumas culturas indígenas que estavam aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses. Pois a gente tem às vezes uma ideia, uma imagem errada dos indígenas, né? Que eles somente vivem nas matas, ou que eles somente são um único povo, uma única tribo, e a história não é mesmo assim. A gente tem outros detalhes e informações desta cultura, né? Ou das culturas indígenas. Então, pegue o seu material e vamos lá. Nesse texto inicial, é o mesmo texto que vocês receberam na atividade da plataforma. Então vamos fazer algumas análises nesse texto e correr com essa aula dentro dessa cultura indígena. E o título é Como era a vida dos povos indígenas brasileiros? Cada povo indígena tinha o seu próprio costume e modos de vida quando os portugueses chegaram ao Brasil. Os tupinambás eram um povo que tinha como língua predominante o tupi-guarani. Uma aldeia tinha de 4 a 8 malocas, ou ocas conhecidas, que abrigavam pelo menos de 3 núcleos familiares. Então vamos partir desse ponto. Aí no texto já remete que existiam vários povos indígenas, várias tribos, e que cada uma dessas tribos tinham elementos que eram propriamente ditas delas. E aí no texto remete aos tupinambás, que é uma tribo que já estava aqui, é uma tribo muito antiga, que já estavam aqui nas terras brasileiras. E eles também tinham como predominante a língua do tupi-guarani. Então, esses povos aqui já falavam, essas tribos falavam essa língua do tupi-guarani. E remete aí também que as suas aldeias tinham de quê? De 8 malocas ou ocas conhecidas, né? As aldeias feitas por esses núcleos de casas, né? Ou de moradia. Vamos continuar com o texto. Os arcos e flechas eram customizados, ou seja, feitos, trocando-se o desenho das pontas, a posição, o estilo das penas da flecha, além do tamanho e do formato dos arcos, até mesmo para fazer a caça de animais maiores, animais com pequeno porte. As mulheres preparavam alimentos, faziam artefatos e outras atividades internas, enquanto os homens cuidavam da parte externas. Algumas das funções masculinas eram caçar e guerrear. Então, nessa parte do texto, nós conseguimos ver o quê? Detalhes do seu cotidiano, do seu dia a dia. Então, eles customizavam as flechas, as mulheres eram responsáveis por fazer os alimentos, cuidar das crianças, e os homens também pela caça, a parte externa, a parte que faz com que tragam os alimentos para aquela tribo e aldeia. Então, como o texto referiu a uma tribo específica, nós vamos falar um pouquinho desses costumes e a origem dos tupinambás, a tribo dos tupinambás. O primeiro detalhe é que o tupinambá é o nome de um grupo de índios pertencente ao tronco linguístico tupi, que viveu em uma extensa faixa da costa litoral do Brasil. Então aqui nós temos que ele era um linguístico tupi, como eu disse, que era o quê? O idioma, a língua com que eles se comunicavam entre si. Então várias outras tribos eram desse tronco linguístico do tupi. E eles estavam nessa parte territorial da costa do Brasil. Então, em pesquisa, vocês vão observar que essa costa territorial é a parte onde se encontra o estado da Bahia, hoje nós conhecemos o estado da Bahia, do Rio de Janeiro e também de São Paulo, né, na parte litoral dessa parte do Brasil. Outro detalhe é que, apesar de compartilhar a mesma língua, né, que era o tupi, porém não mantinham uma unidade,
ou seja, eles guerreavam entre si e com outras tribos. Então, olha só que detalhe importante. Às vezes a gente acha que existia uma certa harmonia, mas não. Eles também lutavam por espaços territoriais ou até mesmo por títulos. Qual aquela tribo que comandava mais em organização de um determinado espaço. Então, eles tinham essa preocupação também de proteger os seus. Então, os indígenas também brigavam entre si, aí formando até mesmo grandes guerras entre eles. E um detalhe bastante importante e que também traz os nossos livros é que eles mantinham essa prática do canibalismo. Mas o que eles acreditavam? O canibalismo era o quê? Comer partes humana, né? O corpo humano. Mas eles acreditavam o seguinte: se eu guerreasse com aquela tribo e nós ganhássemos, nós iríamos comer, por exemplo, a parte de um determinado índio que ele pudesse trazer o quê? Mais inteligência, mais força. Então eles acreditavam que ao comer essa carne, eles iam ganhar, né, dos deuses essas habilidades. Então por isso eles tinham essa prática do canibalismo. E uma parte muito importante que eu gosto sempre de destacar é que os indígenas agora, de uma forma geral, não só os tupinambás, eles vivenciam sempre e dedicam sua vida para a natureza. O seu agradecimento de vida é pela natureza, porque olha, veja como o texto nos retrata. Viviam basicamente da caça, da pesca e também da agricultura. Os rios, árvores, animais, ervas e plantas eram de extrema importância para a vida desses índios. Por isso, os índios respeitavam muito a natureza. Então, se eles ali precisavam de tirar todo o seu alimento, como a caça, né? Os animais também como os alimentos, ervas e plantas, até mesmo por questão medicinal, porque naquela época não existia farmácia, então existia o conhecimento, a sabedoria daquele povo. Então era muito importante que eles preservassem aquele território como fonte da sua vida. Então, indígenas, né, é ligar com a questão da ambiental. Então, nós também conseguimos ver direto aí na televisão indígenas, né, que fazem protestos, porque eles precisam daquele ambiente para viver. Então, a natureza é o ponto-chave da sua existência até nos dias de hoje. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas imagens ilustrativas que retratam esse cotidiano dos indígenas no Brasil. Tá? Então nós temos na primeira imagem aqui eles fazendo a caça, usando aí, né, no texto falando sobre o arco e a flecha, né, como principal instrumento de caça, a pesca, né, então o rio, trazendo do rio aí seu próprio alimento, fazendo a pesca de peixes, né, aqui nessa imagem aqui nós temos a colheita de um tubérculo muito conhecido, que é a mandioca, né? Nós hoje temos a mandioca, a farinha. Então é um tubérculo que desde antigamente é feito de fonte de alimentação para muitos povos e principalmente os indígenas. E também aqui é a questão da agricultura, né? Da colheita do seu próprio alimento. Nós também temos aí, como parte desse grupos indígenas, e aí também falando de um grupo maior, não só dos tupinambás, algumas figuras que são importantes e determinantes dentro de uma determinada tribo. Né? Duas figuras e são elas. Primeiro nós temos o pajé. Observe nessa imagem, o pajé, ele era responsável, aquela pessoa da tribo, que era responsável por passar todos os ensinamentos e conhecimentos religiosos dos deuses, né? Naqueles deuses que eles acreditavam. Ele também era responsável por aquela questão da parte medicinal, conhecer cada planta, para que serve, para que cura. Então, o pajé ele tinha essa imagem central, vamos colocar aqui como se fosse a parte da pessoa que cuidava da religião daquela tribo. Então, é uma figura muito importante dentro de uma tribo indígena. E também nós temos o cacique. O cacique ele já é uma pessoa também importante, mas ele é aquele responsável por organizar as batalhas, né? Então você consegue perceber que ele é uma pessoa mais jovem, viril, de força. Então o cacique ele era responsável por organizar toda essa parte externa. Vamos caçar? Então ele organizava
Vamos guerrear? Então ele também organizava como seria essa estratégia de batalha. Então, essas duas figuras dentro de uma tribo indígena, assim como os nossos livros didáticos nos remetem, são bastante importantes. E eles também, dentro da tribo, faziam o quê? Distinções, né? Os homens faziam um determinado trabalho e as mulheres também. Então, os homens eles ficavam encarregados pelo trabalho mais pesado, como a caça, a pesca e também pelas guerras. As mulheres eram responsáveis pelo plantio dos alimentos, né? A comida e o cuidado das crianças e a organização ali da aldeia, né? Também do artesanato. Então eles faziam essa distinção entre os povos para que eles não pudessem ter diferença igualitária. Porque como a terra era a principal fonte de alimento e de recursos, então todos eles tinham que cuidar. Então não era só o homem e não era só a mulher. Então eles faziam essa diferença de trabalho. A religião indígena era politeísta. O que seria essa religião politeísta? Ela é baseada em crenças em espíritos de antepassados e de forças naturezas. Então, uma única tribo ou várias tribos, eles permitiam que vários deuses, nos seus conhecimentos, pudessem fazer a diferença na sua cultura e na sua religião. Então, por isso fala politeísta. Eles acreditavam em vários deuses. E alguns desses que eu trouxe para vocês seria o Guaraci, ele era o deus do sol. Então, eles davam essa nomenclatura para o Guaraci fazer essa questão do sol. Eles cultuavam o sol. Era importante para a colheita, né? Também para a pesca. Então, eles tinham esse endeusamento pelo Guaraci. E também pela deusa da lua, que ela chamava Jaci. Então, pelo dia e pela noite, né? Ou o sol e a lua, eles faziam esses agradecimentos pelos deuses. Nós temos aqui agora uma imagem ilustrativa de como seria uma aldeia indígena. Repara que no centro, né, nós temos aqui as grandes malocas, né, que cita também no texto. Então aí abrigavam vários grupos familiares e em determinados tribos, ali estavam que o pajé e a sua família, né, ou o cacique e a sua família. E ao redor dessas malocas nós temos as ocas, que faziam que a parte das outras pessoas que compunham aquela aldeia indígena. Dentro do texto também trouxe alguns elementos e eu trouxe outros como instrumento de trabalho ou de caça dos grupos indígenas. O primeiro, bastante conhecido, a gente vê muito nas figuras, né, nos livros, o arco e a flecha. Nós temos a lança, né, para matar e caçar grandes animais, e um bastante conhecido e desconhecido ao mesmo tempo, porque nos livros trazem a zarabatana como um pequeno instrumento de caça. Observe ali que é um pequeno pedaço de bambu, né, um caninho de bambu, e nós temos aqui duas lancinhas, e na ponta de cada lança, né, nós temos em pesquisa mostrando que eles passavam alguns venenos e assopravam até mesmo para matar, né, guerrear e também caçar outros animais. Então, dentro dessa gama e diversificação de instrumentos de trabalho ou de caça, nós temos esses três como exemplos. Nós também temos dentro da cultura indígena muito forte a prática do artesanato. Então, todos os elementos que eles buscam da natureza, como barro, penas, folhas, madeira, palha, então eles tinham essa habilidade em transformar em artesanato. Então nós vemos aí vasos de barro com pinturas, né, feitas com próprios elementos da terra, cestos de palhas, nós temos aí colares com sementes e diferentes frutos, né, de árvores. Nós temos aí também nessa imagem aqui vários elementos que são feitos de barro e da cerâmica, gamelas com madeira, pratos. Hoje também conseguimos ver petisqueira, né, onde a gente busca petisco para se alimentar. E também, né, o cocá, muito conhecido aqui dos indígenas, né, que é esse adereço, né, colocado na cabeça feito de penas. Um ponto muito importante, né, em que os indígenas agradeciam seus deuses era com as danças e festas, né, as cerimônias religiosas. Então, a cada vez que eles
tinham um bom plantio ou que eles travavam alguma guerra e conseguiam ganhar, eles faziam essa prática, né, de dança. Para fazer o quê? Homenagear os antepassados e os espíritos da natureza. Então eles tinham um grande agradecimento à natureza e aos espíritos, pois eles que davam, ajudavam toda essa questão de ganhar, né, essa questão do plantio e também de algumas guerras. E falando, né, de todas essas tribos indígenas, trouxe aqui para vocês algumas principais que também hoje, né, conseguimos ver em determinados pontos de estados mesmo do Brasil. Então, dentro dessa diversificação das tribos indígenas, nós temos algumas aqui, porque são várias, mais conhecidas eu trouxe para vocês. Nós temos a Guarani, Ticuna, Macuxi, Guajajara, Terena, Yanomami, Chavante, Potiguara, Pataxó e os Machacalis. Então essas duas tribos aqui, talvez vocês já até tenham escutado por algumas escolas aqui da nossa cidade, receberam algum desses indígenas, né? Porque os indígenas também hoje, na nossa atualidade, frequentam escolas, faculdades. Então, hoje, a gente olhando no passado, era de uma forma. E nos dias de hoje, os dias atuais, modificaram também alguns desses costumes. Então, não é só na aldeia que nós encontramos os indígenas. Perceberam quanto é gostoso estudar sobre culturas diferentes e principalmente detalhes que são importantes da nossa cultura brasileira. Porque é lá dos indígenas que vem construindo, né, tudo que é o Brasil hoje, com relação a respeito à natureza, às questões ambientais, que eles tanto pregam e amam. E não se esqueçam, para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal no YouTube e acesse nossas redes sociais SMED GV. Te aguardo na próxima aula. Até mais!